A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, a nossa 12ª lição, chegando quase já no final desse trimestre, a qual nós aprendemos sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Já falamos muito sobre isso, de que nós precisamos aprender que nós que professamos a fé em Jesus e temos a confiança de que Deus pode nos livrar de qualquer situação. Então, quando vier o mal, quando vier a dificuldade, quando vier a luta, a perseguição, e tantas outras coisas mais que são chamadas de adversidades na vida do cristão, você prepara um cenário a qual Deus é contigo e Deus vai te dar vitória. Então, pega tudo isso e transforma em um cenário de vitória. Vai ter lutas, vai ter as dificuldades, mas você sabe que você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Então, na 12ª lição, vamos estar falando sobre Daniel, a fé de Daniel em meio à crise. O tema da lição de hoje é: o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempo de crise. Amém? O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempo de crise. O texto áureo da nossa lição: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Então, no dia mau, o Senhor é contigo. O objetivo da lição de hoje é nos orientar e nos ensinar as seguintes coisas: explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração e, por fim, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Amém? Então, você não está num beco sem saída, ok? Deus é com você e Ele vai te dar o escape. Então, tenha calma, que essa situação vai ser resolvida em nome de Jesus. Então, vamos aqui para a nossa lição. Capítulo 1 vai falar, o título do capítulo 1 vai dizer: Daniel não abriu mão de sua identidade. Daniel não abriu a mão da sua identidade. Então, nesse capítulo 1, vamos falar: decida não se contaminar com o mundo, o espírito excelente de Daniel e um homem notável. Então, veja bem, Daniel ele foi com muitos outros jovens, foram deportados, foram levados cativos para a Babilônia. Saíram da sua terra e foram para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, foram-lhe impostos ali, que eles viessem a comer as iguarias do rei. E Daniel entendeu que aquela comida era sacrificada a ídolos, e ele não quis participar daquele banquete que iam ser lhe oferecido. Então ele, juntamente com alguns amigos, que a Bíblia vai dizer dos 3 que estiveram com ele, foi Ananias, Azarias e Misael, São os 3 que estavam ali vamos confirmar aqui para não me enganar. O pastor Ed, no domingo passado, frisou tanto sobre os 3 amigos de Daniel, eu acabei errando aqui, pastor. Misael, Azarias e Ananias, Acho que eu acertei. Então tá. Esses eram os 3 amigos que fizeram ali um propósito junto com Daniel para poder não se contaminar com as iguarias, com as comidas que eram ali lhes oferecidas. Então, veja bem, quando você tem essa identidade, quando você é fiel a Deus, não importa a dificuldade, não importa aquilo que lhe é imposto, Você decide
é uma decisão tua, é algo que sai daqui e sai daqui, né? Fala aí, eu confio no Deus que eu sirvo, eu tenho a sensibilidade, né? Nós, servos de Deus, precisamos ser sensíveis à voz de Deus, nós precisamos ter essa sensibilidade de entender quando algo não está certo, quando algo está vindo e pode nos prejudicar, pode nos trazer males, pode nos tirar da presença de Deus, né? Então, algo que nós precisamos aprender: nem tudo que parece ser bom é aquilo que Deus tem preparado para nós. É aí que entra o discernimento. Discernimento. Precisamos buscar cada vez mais discernimento de Deus. Porque Daniel e os seus 3 amigos, eles tiveram discernimento de entender que aquela comida não era para eles, para os servos de Deus comerem, ainda que eram agradáveis aos seus olhos, né? Mas eles decidiram não se contaminar. Então, ou seja, eles tinham uma identidade, né? E eles não poderiam, ainda que estavam longe da sua casa. E hoje nós temos visto muito isso, né? Às vezes porque você está longe da sua casa, está longe daqueles que te conhecem. Ninguém aqui está me vendo, então eu vou, né? Eu posso dar um jeitinho, eu posso fazer isso, fazer aquilo, ninguém está vendo. Peraí. Não. Alguém à sua volta pode estar te vendo. Alguém, né, de carne. Mas não podemos esquecer que temos um Deus no céu, né, que está nos observando e espera de nós uma decisão acertada. E foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. Veja aqui, ó. Não é fácil fazer escolhas. Quem diz que é fácil? Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante e correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus. Mesmo estando distante de tudo e de todos. Mas ele sabia que não estava distante de Deus. Então ele decidiu, no seu coração, não se contaminar. Então, são as escolhas da vida. O que é que nós temos escolhido, né? Quando vem algo para nós, que você olha, falei, pá, preciso escolher. E o que eu vou escolher? Qual que é a sua escolha, meu irmão? Né? E muitas vezes, está ali na sua frente. E a tua escolha vai ser entre a vida e a morte, né? Entre o mal e o bem. Então, qual a escolha que você vai fazer? Né? Aquilo que pode parecer, naquele momento, bom para você, pode parecer, mas não vai ser. Aquilo pode te trazer a ruína, pode trazer a destruição. Então, nós vimos aqui que Daniel e seus amigos fizeram escolhas acertadas. Eles decidiram em seu coração não se contaminarem. E vimos que ali, através dessa atitude, é isso que eu quero que você entenda. Através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, é que nós vamos galgando, né, degraus e degraus, subindo, né, e Deus vai nos abençoando, né, porque Ele sabe que pode contar conosco. Por quê? Aqui nós vimos que não era fácil para eles. E quem está dizendo que é fácil para você fazer escolhas? Né? Mas uma coisa eu quero te garantir, que aquele que põe a confiança no Senhor, né, e que decide fazer o certo, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar. Né? E nós vimos aqui que eles foram exaltados sobremaneira. Né? Porque fizeram escolhas certas. E veja bem aqui, o Espírito excelente de Deus, cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos. Então, o que você quer ser? Qual é a sua escolha? Depende da sua escolha, você vai ser admirado ou vai ser odiado. Né? As pessoas vão dizer, nossa, você vê que bênção que ele é?
Ou como pode dizer, poxa vida, mas você viu? Olha, nada de Deus, hein? Olha a escolha que ele fez, né? E aí nós vemos muitos aí numa descida. Ao invés de estar subindo os degraus da fé e crescendo em Deus, você observa que ele vai tendo recaídas e recaídas e recaídas e chega a um ponto que não consegue mais se levantar. Aí coloca a culpa em quem? Ah, pastor, é a crise. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Não usa a pandemia, não usa a crise que nós estamos passando aqui, né, para, de uma certa forma, dizer que você não está indo na igreja, que você enfraqueceu na fé por causa de um vírus, por causa de uma pandemia, por causa do... Ô, meu irmão, aí, vai para a Bíblia, meu irmão. Tanto que esses homens de Deus sofreram, tanto que esses homens de Deus foram perseguidos. Nós vimos aqui, nós estamos na 12ª lição, né? Procura aí no YouTube as lições anteriores, os personagens, quanto que eles sofreram, padeceram, mas eles não negaram a sua fé, né? Eles conseguiram, e é isso que o objetivo da igreja, o objetivo da palavra de Deus é de que? É te orientar em meio à crise, você conseguir passar por ela, né? Nós vimos aqui os personagens, quantas crises eles tiveram, mas foram obedientes à voz do Senhor e o Senhor os abençoou, né? Então, quando você pega a crise e transforma ela num cenário de vitória, ao invés de você sair derrotado, entenda isso, ao invés de você sair derrotado da crise, você sai vitorioso da crise. Pastor, mas como é que é isso, pastor? Com Deus é assim, meu irmão. A crise vem para te levantar, para te fazer crescer, né? Mas para isso, você precisa tomar, como Daniel, atitudes, né? Você que tem uma identidade em Deus, né? Permaneça nisso, naquilo que Deus te chamou. Então não se entregue, né? Levanta do chão, sacode a poeira, olha para cima e fala: Deus, estou aqui e vou seguir no propósito que eu tenho com o Senhor, minha confiança no Senhor, e Deus vai te dar a vitória, meu irmão, né? Então temos aqui que Daniel, ele foi, né, e os seus amigos foram tremendamente abençoados. E aqui no 1:3 diz, um homem notável. Olha só a consequência das atitudes deles. O que aconteceu? Por causa da sua escolha de não se contaminar, olha só, por causa de uma escolha de não se contaminar com as iguarias do rei. Lembra que eu te falei? Deus está de olho em você. Mesmo que eles estavam em uma terra distante, mas Deus era na vida deles. E eu não vou falar de outros personagens aqui não, porque nós estamos falando hoje de Daniel, né? Mas poderia, só relembrando você de José. José longe da casa dele, vendido como escravo, mas tinha certeza, confiança de Deus estava com ele, né? E Daniel não é diferente. Está aqui, ó. Devido ele não aceitar, se contaminar, olha aqui, olha o resultado, olha a bênção, né? Olha a recompensa. Diz aqui, ó, Daniel, ele alcançou graça e misericórdia de quem? De Deus. Por causa dessa atitude, ele recebeu e alcançou graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. E, sobretudo, foi colocado como governador da província de Babilônia. Olha aí. Quando eles resolveram não se contaminar, eles saíram vitoriosos. E quando foram se apresentar ao rei Nabucodonosor, que era, depois de um tempo, nessa preparação, na qual eles não fizeram a escolha de não se contaminar, ali Deus foi os exaltando, foi os abençoando. E quando eles apresentaram diante do rei, eles se sobressaíram de todos os outros. Glória a Deus. Você que põe a confiança no Senhor e opta por fazer a escolha certa, Deus te exalta, meu irmão. Você vai sobressair, você vai crescer em Deus, você vai ser vitorioso, você vai ser diferente, você vai ser
sabe? Como diz a palavra de Deus, muito mais do que vencedor. É muito mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, aprendendo nesse capítulo 1 que Daniel fez escolha, mesmo estando longe da sua terra, da sua parentela, mas ele sabia que tinha um Deus que estava de olho nele, né? Então ali foi abençoado por causa dessa atitude. Capítulo 2, meus irmãos, não podemos parar muito em um tema só, né? Porque dá vontade, né, de ir mais. Mas já vamos para o capítulo 2, que vai falar da integridade em tempo de crise. Integridade em tempos de crise. Aqui no 2:1 diz: separado de seu povo e de sua terra. 2:2, decreto de morte. E o 2:3, inveja, né? Inveja. Então vamos lá. Mesmo no capítulo 2, veja assim como Daniel, assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. Essa é a crise que nós estamos passando, né? A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães, governadores, tomassem um conselho para acharem alguma coisa que o condenasse. Mesmo sabendo de seus planos, Daniel não abriu mão de Deus, né? E veja bem, é algo que nós temos que aprender, que mesmo em tempo de crise, né, você é uma pessoa inteira, você é uma pessoa honesta, que fala a verdade, não importa, né, doa quem doer, você tem essas características, e como nós aprendemos aqui, você tem uma identidade, e você, como tendo uma identidade, você não vai mudar, você vai permanecer naquilo que Deus te chamou, né? Então a sua preocupação é em agradar a Deus, né? Essa é a sua preocupação. E quando automaticamente você agrada a Deus, aqueles que estão em volta, ainda aqueles que não gostem, porque hoje é normal, é natural, as pessoas usam de mentira, usam de engano, né? E acham que nós temos que fazer isso também. Mas nós que somos íntegros, não devemos nos portar dessa maneira, né? Então veja bem, e aqui esse capítulo 2 é tão interessante que eles passam aqui agora por um decreto de morte. Olha só, como eu disse, né, Daniel foi muito abençoado, meus irmãos, ali na Babilônia. E olha só a situação, Deus vai te usar nos momentos em que, sabe, Ele vai criar situações, vai criar alguns cenários, e eu e você precisa estar alerta para isso, né? Você precisa estar alerta, você precisa estar em oração, você precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Veja bem, olha para você ver o desafio que enfrentou Daniel com seus amigos. Olha um outro desafio. O rei Nabucodonosor, qual nós falamos agora há pouco, irmãos, ele tem um sonho. Tem um sonho. E esse sonho, a palavra de Deus diz que perturbou o rei Nabucodonosor, né? O perturbou. E ele chama todos os sábios, né, para que viesse diante dele para interpretar o sonho que ele teve, aquele sonho que o perturbou. Então, olha só que coisa. Só que a grande dificuldade aqui daqueles sábios, né, entre aspas, né, irmão, é que Nabucodonosor não era nada todo. Aí eu já vejo ali o trabalhar do Senhor, né? Em tudo nós temos que ver a mão de Deus trabalhando. Então veja bem, apareceu ali, sabe, a crise, ela vem de repente, né? Mas está tudo bom, está tudo tranquilo, de repente
crise chegou. O rei tem um sonho e ele chama todos os seus adivinhos e fala assim: olha, eu tive um sonho e quero que vocês interpretem para mim. Aí aqueles magos, aqueles sábios, né, entre aspas, chega diante do rei Nabucodonosor e diz: ó rei, diz para nós o sonho que te daremos a interpretação. Aí que começa o BO. Aí que a crise se instala. O rei Nabucodonosor falou assim: não, eu não vou contar o sonho para vocês. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e interprete o que eu sonhei. Olha a dificuldade aí, irmão. O rei apertou, falou assim: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e interprete para que eu saiba que vocês não estão me enganando. Aí um olhou para a cara do outro, olhou e falou: mas rei, mas isso nunca pode acontecer, não tem como isso, a não ser, né, porque nós não temos essa capacidade. Aí deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Nós não temos essa capacidade. E o Nabucodonosor apertando, né? Foi apertando. Aqui, ó. Dize o sonho, está aqui no capítulo 2 de Daniel, e no versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho ao teu servo, fala o sonho para nós, e daremos a interpretação. Aí respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados. Olha aí a crise que foi, né, de um momento para o outro, irmãos, já foi ali instalada. E Daniel, com seus amigos, estão seus afazeres, não sabendo o que está acontecendo. E aí, quando o Nabucodonosor vê que eles ali não iam conseguir decifrar o sonho, Nabucodonosor falou assim: então tudo bem, então vai morrer todo mundo. E essa sentença do rei, podemos dizer assim, chegou nos ouvidos de Daniel. E Daniel foi pedir um tempo para aquele a qual levou a notícia: olha, dá um tempo para nós, que nós vamos buscar, né, de Deus, para que nós possamos interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele ia ser morto também, né, irmãos? Então o que aconteceu? Quando deu-se o tempo para que eles orassem e buscassem a Deus, Daniel chama os seus 3 companheiros ali, ora, busca a Deus, e Deus dá a interpretação para Daniel. Aí Daniel chega na frente de Nabucodonosor e fala o sonho que ele teve, né? Eu fico assim, irmão, pensando, né? Nabucodonosor assim, que devia ser feio, né, irmão? Olhando assim, aquela feição terrível. E Daniel ali, ele falou assim: fala meu sonho. E Daniel começa a dizer: ó rei, o sonho que o senhor teve foi assim, assim. Aí Daniel vai descrevendo o sonho do Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua. Aí já é Daniel descrevendo o sonho que ele teve. E eu fico imaginando assim, irmãos, Nabucodonosor estatalou os olhos assim, ouvindo Daniel falando. E Daniel foi, né, falando, né, detalhes do sonho que Nabucodonosor teve. E deu também a sua interpretação. Então aí, veja bem, em tempo de crise, Deus usa os seus filhos, né? Então ali Daniel, é esse Daniel que estava ali na Babilônia. E nós temos muito, meus irmãos, a aprender com esse grande servo de Deus. Como nós temos que aprender. E justamente agora que estamos passando por uma fase tão difícil no nosso Brasil, no mundo, né? Então nós devemos pegar essas lições, né? Não está aqui, irmão, não é... Essas lições não está aqui à toa, não, meu irmão.
está aqui para te ensinar, para te orientar, em meio ao caos, à crise, talvez a qual você está vivendo, como é que você deve sair, como é que você deve se comportar, né? Ah, pastor, você quer dizer então que no meio da crise agora, Deus quer usar a minha vida? Isso, Deus quer usar a sua vida, meu irmão. É no meio da crise, né? Sacode a poeira, levanta do chão e vai para frente, vai pregando, falando que Jesus é bom, deixa Deus usar a sua vida, amém? Como fez aqui com Daniel, em meio à crise que foi instaurada ali, ele se levantou, buscou a Deus, orientação de Deus, e chegou diante do rei sem medo, meu irmão, sem medo, né? Chegou diante do rei e falou assim: eu estou aqui, e o Deus a qual eu sirvo me deu a interpretação do teu sonho. Você sonhou isso, 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 e a interpretação é essa, essa, essa e essa. Acabou. Simples assim. Então, para que complicar, né, se nós podemos simplificar? Né? Para que exaltar, né, se nós podemos buscar em Deus e esperar dele a resposta? Não é verdade? Então, que Deus nos ajude. Então, em meio às crises, nós possamos buscar entendimento de Deus, para que Deus possa nos dar vitória e nos ajudar. Então, Daniel estava ali na Babilônia, tudo isso antecedendo ali uma outra crise que ia ser instaurada por causa da inveja, né? Já estamos aqui chegando, nós estamos aqui no decreto de morte, né? Nabucodonosor decreta a morte de todos, inclusive de Daniel e seus amigos. Só que Deus ali, mais uma vez, mostrou que era na vida de Daniel e seus amigos. E Daniel interpreta ali aquilo que para nenhum outro era capaz de fazer. Daniel, por ter um espírito excelente, Deus o abençoou. Ele foi lá, interpretou o sonho, e Deus deu mais uma vez vitória aos seus filhos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar escape, Deus quer te dar estratégia, meu irmão. Amém? Então é no tempo de crise que você cresce, é no tempo de crise que você vê milagre, meu irmão. É no tempo de crise que portas se abrem. É no tempo de crise que você precisa tomar posição, tomar partido, ir para frente, né? Vai lá com integridade, vai com a sua identidade, vai com a confiança que você tem em Deus, e Deus vai te dar vitória, meu querido. Em nome de Jesus, né? Nabucodonosor morre depois de 20 anos aproximadamente. Diz que o seu filho Belsazzar, que está no capítulo 5, olha para você ver, Daniel sempre sendo usado, né? Diz que o Belsazzar, ele faz algo que não era da vontade de Deus, né? Ele pega os utensílios que era consagrado a Deus e começam a beber vinho neles, né? E de uma certa forma se embebedaram, né? Com louvores aos deuses de ouro, aos deuses pagãos, aos deuses de prata, de bronze. Está aí no capítulo 5, você pode ler, juntamente com as mulheres, com os convidados, e aquilo ali trouxe uma ira ao Senhor, né? E diz que de repente apareceu, capítulo 5, apareceu aqui, ó, uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E diz ali que o Belsazzar, ele viu esses dedos escrevendo, né? E estava ali a seguinte mensagem. E diz aqui, meu irmão, que o homem ficou com medo. Quem que não ficaria, né? Diz que os seus joelhos batiam um no outro, né? Batiam um no outro. E aqui, veja bem, ele, como tinha aquelas escritas, né? Novamente, ele chama os magos, né? Para que lhes desse a interpretação. Mudou-lhe o semblante, entrar todos os sábios, né? Aqui. Então entrar todos os sábios do rei, mas não puderam ler. Olha lá, de novo, né? Lembra da história lá atrás? Está acontecendo de novo. Agora, 20 anos atrás.
E não, eles não sabiam como interpretar aquelas palavras. Aí diz aqui que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Ou seja, não tenha medo. Nós está aí batendo o joelho um no outro aí, mas não tenha medo. Não turbe os seus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. No dia de teu pai se achou nele luz. Estava falando de Nabucodonosor e estava falando de Daniel. Aí falou assim, ó, traga ele e ele vai te falar o que é que está escrito. E Daniel foi colocado na presença do rei. E é algo que eu acho interessante, irmão. Mesmo diante de qualquer situação, continue sendo íntegro, continue falando a verdade, não tenha medo, tá? Porque Deus é contigo e Deus vai te abençoar. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Olha lá, esta pois é a escritura que se traçou. Estava escrito lá, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aí Daniel fala, essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Olha só, Daniel falando para o rei. E deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E por fim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essa foi a interpretação que Daniel deu ali para o rei. Então, ele não omitiu nada. Então, mais uma palavra que nós temos. Irmão, aquilo que Deus te mandar fazer, aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer, não esconda nada. Faça aquilo que Deus propôs no seu coração a fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça, que Deus é contigo e Deus é responsável por aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Ok? Deus te abençoe. Vamos aqui para o terceiro tópico, para nós já estarmos finalizando a nossa aula de hoje. O perigo da vaidade. E vai falar no perigo da vaidade, fé em meio aos invejosos, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Daniel e sua intimidade com Deus. E por fim, companhia divina na hora da crise. Companhia divina na hora da crise. Coisa tremenda isso aqui, né, meu irmão? Nós vimos aqui que havia uma grande inveja diante daqueles governadores, dos presidentes, dos prefeitos, aqueles que estavam ali também no poder, só que eles tinham uma inveja, porque Daniel era o que se sobressaía, né? Daniel era abençoado por Deus, Deus o exaltou, então houve ali inveja, e por causa dessa inveja nós vamos estar vendo aqui o que aconteceu. Só que agora tem o rei Dário, está dizendo aqui a nossa lição, o perigo da vaidade. Então devemos tomar cuidado com a nossa vaidade. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise de sua vida. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a nossa vida, né, com aquilo que nós estamos fazendo. Então, aqui mais uma lição. Às vezes, por vaidade, nós podemos colocar algumas coisas a perder e podemos trazer consequências para quem está à nossa volta. Então, tem que tomar muito cuidado, irmão. O rei Dário, ele por vaidade, ele assina um decreto, né, a quais os invejosos, por não ter do que acusar Daniel, porque eles queriam de toda forma derrubar Daniel. Só como eles não achavam ocasião e não achavam nada na vida de Daniel que pudesse fazer com que eles tirassem Daniel da posição qual estava, eles pegam e pedem para o Dário fazer um edito. E nesse edito diz que não poderia se buscar uma outra crença, né, um outro Deus que não fosse o Dário, né? Ou seja,
O Dário, por vaidade, assinou, né, um decreto, um editorial, em que não se podia buscar nenhuma outra divindade que não fosse, né, ali o Dário, né? Então, veja bem, que está aqui no capítulo 6, né? Pareceu bem a Dário constituir, né, os reis. Então os presidentes e os sátrapas procuravam, capítulo 6, versículo de número 4, ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar culpa. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram ao rei Dário: vive eternamente. Todos os presidentes. Então estabeleceram um decreto: faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então está aqui o que eles queriam alcançar. Porque eles já sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Então era isso que eles queriam fazer. E eles foram lá, pegaram Daniel orando, porque mesmo depois da assinatura, né, mesmo Daniel sabendo do que o rei havia feito, ele não desistiu da sua integridade, não desistiu da sua fé, da sua crença, e ele continuou fazendo aquilo a qual ele era costumeiramente fazer. Aquilo a qual ele costumava fazer no seu dia a dia, na semana, passava os dias, a semana, os meses, os anos, ele fazia aquilo costumeiramente. Buscava o Senhor 3 vezes ao dia. E todos sabiam que ele fazia aquilo. Então foi assim, então nós pegamos Daniel buscando Deus, né, buscando o Deus dele, e nós vamos lá e entregamos ele para Dário. Aí não vai ter uma outra forma de que, a não ser lançar ele na cova dos leões, e nós estamos com o problema resolvido. Tudo isso por causa do que, meus irmãos? Inveja. Então tem que tomar muito cuidado com os invejosos. Cuidado com quem você está andando, cuidado com as suas amizades, muito cuidado, muito cuidado. Então você seja sensível, né, para que você possa perceber quem é que está do seu lado, que na verdade está ali e é invejoso e quer de uma certa forma te prejudicar. Então veja bem, quando eles viram que Daniel estava orando, então para resumir tudo aqui, eles vai e diz a Dário: olha, nós pegamos Daniel fazendo aquilo a qual não era para ser feito. Então ele te desobedeceu. Então não tem outra forma de jogar, a não ser jogar Daniel na cova dos leões. Então todos vocês conhecem a história. Eles vão lá, pegam Daniel e lançam na cova dos leões, né? E diz a palavra que o rei não queria. Ele fez de todas as maneiras para tentar levar Daniel, mas não conseguiu, né? Então veja como a inveja tem força, meu irmão. Você entendeu? Olha, se você não tiver com a vida enraizada em Deus, cuidado, que a inveja, ela tem força, né? Então, para nós nos livrarmos dela, precisamos estar sensíveis à voz de Deus, à orientação de Deus, buscando em Deus, para que essa praga, essa miséria, não venha contra os filhos do Senhor, né? Então veja bem, por causa da inveja, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas uma coisa eles não esperavam, é que lá na cova Deus estava com Daniel. E Deus fechou a boca dos leões, né? Coisa tremenda essa passagem. E no outro dia, já cedo, pela manhã, diz que o rei vai até a cova e pede para tirar a pedra. E ele lá de fora diz: Daniel, né? Aí Daniel lá de cima: rei, vive para sempre, estou aqui, né? Deus veio, me guardou, fechou a boca dos leões e, em outras palavras, eu não cometi nenhum erro, nenhum mal contra o Senhor, rei. E aí diz que ali o rei tira Daniel da cova dos leões. E sabe o que acontece? A sentença agora é para os invejosos. E é lançado na cova agora os invejosos. E a palavra diz que eles ainda nem tinham chegado ao fundo da cova. Os leões já tinham os esmigalhados. Os leões já tinham os devorados. Então fica aí a lição. Meus irmãos, em tempo de crise,
Vamos pôr nossa confiança em Deus. Amém? Muitas vezes nós vamos entrar em fornalha, podemos ser, de alguma forma, submetidos, que nem foi aqui a crise que foi instaurada, né, quando Nabucodonosor falou que ia matar todos, né? Mas ali eles, por graça, por misericórdia de Deus, Deus lhes deu mais um escape, e agora na cova, Deus não o livrou Daniel de cair na cova, mas na cova Deus deu a vitória a Daniel, né? Então isso é que é interessante, meus irmãos. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Então ponha confiança nele, para que você possa receber cada dia mais milagres da parte de Deus. Deus quer fazer grandes milagres na sua vida, meu irmão. Então põe sua confiança nele, põe sua fé nele, e que nós ficamos aí com mais essa poderosa lição no dia de hoje. A conclusão diz assim: os homens que clamaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Viu? Então muitas vezes aquela crise que você está passando, e se você passar por ela confiando em Deus, essa crise pode promover você a patamares mais elevados. Amém? Então, fique com essa lição. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que em meio à crise, vale a pena ser fiel ao Senhor. Então, vale a pena, meu irmão, você ser fiel. Vale a pena você ser dedicado à obra do Senhor. Vale a pena você manter a sua integridade, porque Deus é contigo, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Espero que com essas poucas palavras aqui, você siga aí o norte, e com essa orientação que Deus nos dá, nós possamos, né, ser mais e mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Deus abençoe, Senhor, a cada um que está ouvindo essa aula, que assistiu essa aula. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar em nome de Jesus, com todas as sortes de bênção sobre a vida dos teus filhos. Aquele que está passando em crise, aquele passando por dificuldade, Senhor, que eles possam criar, Pai, um cenário de vitória. E eu creio em nome de Jesus e oro para que o Senhor abençoe, dê graça e dê bastante força para os teus filhos, Pai, para que eles possam vencer os desafios da vida em nome de Jesus. Deus abençoe, e eu espero você nesse domingo, tá? Nesse domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na Igreja Sede, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus no nosso culto dominical. Deus abençoe você e espero você em nome de Jesus. A paz do Senhor.